Olá, queridos e amados irmãos do Facebook, estamos mais uma vez entrando nessa plataforma para pregar a palavra de Deus aos queridos e amados irmãos em nome de Jesus, amém? Eu espero que esta palavra encontre os amados irmãos, grande bênção, um dia super abençoado que vocês tiveram, né? Ana Baracinha, Dário Rodrigues, e que Deus continue abençoando cada um de vocês, tá? Eu espero que essa palavra encontre. Eu creio que hoje vai ser um dia especial, essas horas que nós vamos passar aqui na hora da mensagem, na hora da palavra. E eu creio que Deus vai falar em nosso coração, em nossas vidas, porque Ele é um Deus que opera milagre, é um Deus que ama falar com a gente. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Se você puder compartilhar para mim aí, eu te agradeço, tá bom? Compartilhe para nós e para que nós possamos chegar mais longe com esta palavra e que mais pessoas possam estar participando da live neste momento agora, tá? Aleluia. Já tem alguns irmãos chegando aí no ar aí, né? O Adilson Martins, um grande abraço ao Adilson Martins, amém? Cada um de vocês, muito obrigado pela sua presença. E hoje eu quero falar sobre esse tema que você está vendo aí, é um tema muito abençoado, a vida de renúncia, tá? Eu quero ler aqui no texto de João, livro de João, no capítulo 8, amém? Livro de João, no capítulo 8, aleluia, glória a Deus. Eu creio que Deus vai nos dar vitória. Já está nos dando, né, amados? Em nome de Jesus. Eu creio que Deus... Valdirene, a paz do Senhor. Sueli, nossa querida irmã Sueli, Fátima, a paz do Senhor, minha querida. A Suzana Alberca também, Deus te abençoe, querida. A Noélia Nascimento, a paz do Senhor, irmã querida, em nome de Jesus. Aleluia. Então vamos que vamos. Amém? Livro de João, capítulo 8. Vivendo uma vida de renúncia não é fácil. Mas se você todo dia você se entregar a Deus e confiar na providência do Deus poderoso da glória, eu creio que você vai obter vitória. Eu disse vitória. Aleluia. Glória a Deus. No livro de João, no capítulo 8, ali do versículo 28 e 29, diz assim a palavra de Deus: quem me enviou está comigo e não me deixou sozinho, pois faço sempre o que lhe agrada. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus mandamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Não somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém.
como é que você diz que ficaremos livres? Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o filho vos libertar, verdadeiramente, vocês serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Porém estão tentando me matar porque não aceitam os meus ensinamentos e eu falo das coisas que meu pai me mostrou. Mas vocês fazem o que aprenderam com o pai de vocês? Olha aí. Glória a Deus. Esse é um tema que eu amo pregar. Pregar Jesus é maravilhoso. Pregar Jesus é algo lindo. Pregar Jesus é você pregar vida. Pregar Jesus é você dizer: venho para a vida. Pregar Jesus é você que está dizendo: venha para o céu. Pregar Jesus é como você estiver dizendo: venha para a cura. Quando você prega Jesus, você está dizendo: venha para o caminho estreito. Venha para a verdade. Venha para a vida. Venha para a salvação. Venha para a redenção. Venha para a renúncia. Venha para o morrer de novo. Para nascer de novo. Eu sou a vida. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vocês podem compartilhar esta live? Os crentes atualmente ouvem muito a respeito da vida de renúncia. Mas eles não querem renunciar-se a si mesmo. Mas eles não querem deixar o pecado. Mas eles não querem deixar a vida de fama, de marketing, de clamor. Há uma briga hoje dentro da obra de Deus por causa de fama. Todos querem ficar ricos. Ninguém quer ser mais pobre. Eles acham que pobreza não é de Deus. E muitos estão brigando com Deus por esta causa. Muitos estão fazendo até mesmo congresso, dizendo que Deus tem que pedir perdão a eles. Deus está exigindo do seu povo uma vida de renúncia, Valdirene Silva. Uma vida de entrega total. Deus está exigindo que a gente viva como Ele viveu. Jesus está exigindo de nós uma perfeição, como Ele tinha a perfeição e disse: sede perfeitos, porque é perfeito o vosso Pai que está no céu. Vocês têm ouvido muito sobre a vida de renúncia. Mas o que isto significa na verdade? A renúncia é o ato de devolver a Jesus a vida que Ele lhe concedeu.
Nesta noite eu quero que você devolva a Deus a vida que Ele te deu. Eu quero que você devolva a Deus a saúde que Ele te deu. Entregue tudo na mão do Senhor hoje à noite. Diga a Ele: Senhor, estou aqui me renunciando àquilo que eu sou, para ser aquilo que Tu queres que eu seja. A vida de renúncia é o ato de devolução. Mas o problema é que nós não queremos devolver nada. Nós queremos ficar com tudo que o Senhor deu para nós. Júlia Moraes, estaremos orando para o teu sobrinho Jailson e para a tua família, aí na Paraíba. Mas eu quero que você faça algo para Jesus hoje, nesta noite, Júlia Moraes. Que você compartilhe esta palavra com dezenas de grupos que você possa conhecer. E nesta noite eu quero que você renuncie a tudo que possa ter no coração, que está dizendo a você que a tua família não vai ser abençoada. Mas eu estou te dizendo para você nesta noite que Ele vai dizer, está falando ao teu coração: estou abençoando a tua família aí na Paraíba. Esse é o seu momento. É a hora de você dizer a Deus: eu vou compartilhar a saúde, a cura, o milagre, a solução do meu problema, da minha dificuldade. Eu vou entregar tudo na mão do Senhor. A renúncia é o ato de devolver a Jesus a vida que Ele lhe concedeu. E abandonar o controle. Você não tem controle sobre a sua vida, Júlia Moraes. A vida que você tem não é sua. A vida que nós temos pertence a Ele. O fôlego de vida que nós temos pertence a Ele. Nossos passos pertencem a Ele. Nossos dias pertencem a Ele. Nossa caminhada pertence a Ele. Nossa história pertence a Ele. Antônio Brito, seja bem-vindo. Então, nesta noite, Antônio Brito, você vai dizer a Ele assim: Senhor, estou te devolvendo o meu tempo. Estou te devolvendo aquilo que eu sou, aquilo que eu vou ser, porque Tu és tudo em mim e tudo em todos. E por isso eu vou compartilhar esta palavra agora. É um ato de devolução a Jesus a vida que Ele concedeu e abandonar o controle. Você tem que abandonar os direitos. O poder e a direção de tudo que você faz e diz. O nosso problema é que nós achamos que nós temos o direito de dirigir a nossa vida da maneira que a gente quer. A gente acha que a gente tem muito poder de decisão e de solução. A gente acha que a gente pode escolher a direção e está tudo bem. Tudo que você faz e tudo que você diz, que nós temos o direito de fazer, e temos o direito de falar, e temos o direito de dirigir, e temos o direito de fazer o que nós queremos. Está errado. Você tem que devolver a Ele toda a sua renúncia.
Você vai dizer: estou agora, Senhor, devolvendo a Ti a minha vida. Estou lhe devolvendo o controle da minha vida. Estou te devolvendo o meu direito. Estou te devolvendo o poder e a autoridade. Estou te devolvendo a direção. É tu que comanda tudo, Valdício Martins. Eu entrego tudo nas tuas mãos hoje. Eu renuncio àquilo que eu sou. É fácil você fazer isso? Claro que não. Mas há possibilidade de você fazer isso nesta noite. É fácil você fazer isso? Claro que não. Mas Ele manda eu te dizer nesta noite, há a possibilidade de você renunciar a isso tudo. As doenças vêm sobre nós e sobre nossa família. Às vezes vêm até sobre nossos filhos e nossos parentes e amigos. É porque nós tiramos Deus da direção da nossa vida. É porque nós tiramos Deus da direção de nossos negócios. É porque nós tiramos Deus da direção de nossas decisões. Tudo que nós fazemos de acordo com aquilo que nós queremos, e nós não oramos, e nós não pedimos, e nós não entregamos, e nós não perguntamos a Deus: é isso que tu queres? Naquele tremendo deserto, o maná que vinha todo dia de manhã, o maná que vinha à tarde, a roupa deles não envelhecia, os seus sapatos não se gastavam, a água jorrava da rocha, a nuvem seguia de dia e uma coluna de noite. Que Deus é esse que está por perto, que fez o seu projeto no deserto? Os direitos, o poder, a direção, tudo que você vai fazer a partir de hoje, tudo que você vai dizer a partir de hoje, é entregar totalmente a vida em suas mãos para que Ele a conduza como quiser. É entregue a nau do teu barco na mão do Senhor. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então dirá: que bonança se faz, pois com Ele seguro será. Solta o cabo da nau, 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 toma o remo nas mãos. O que nós temos é que remar. Reme agora, nesta noite, e deixa Ele comandar o barco. Ele é o capitão, Ele é o general, Ele é que comanda, Ele é que dirige a Dário. É Ele que conduz da maneira que Ele quer. Agora eu quero fazer uma pergunta nesta noite.
Onde esses santos conseguiram autoridade espiritual? Aonde Pedro conseguiu essa autoridade espiritual? Aonde João conseguiu esta autoridade espiritual? Aonde Tiago, André conseguiu esta autoridade espiritual? Aonde eles conseguiram o vigor para fazer tudo o que eles fizeram? Eles desbarataram reinos. Eles destruíram gigantes. Eles derrubaram muralhas de cidades fortificadas. Eles derrubaram grandes exércitos, numerosos e milhares de guerreiros inimigos. Eles venceram fornalha de fogo. Eles venceram cova cheia de leões. Eles venceram a espada em praça pública em Jerusalém. Eles venceram o Sinédrio. Eles venceram a arena cheia de leões e tigres. Eles enfrentaram a fogueira. Foram exilados em ilhas durante anos e anos e anos, aonde esses homens conseguiram vigor para fazer tudo o que eles fizeram. Eles eram outro tipo de gente. Eles eram servos. De um tipo totalmente diferente daquele que vemos hoje na igreja. Olha, eu simplesmente não consigo me ver relacionado a eles. Aqui nós temos uma irmã aqui dizendo que ela está indo para a igreja todas as noites, campanha do Nordeste para o Brasil. Ana Lúcia Lima, igreja, graças a Deus por isso que ela está fazendo uma grande obra. Mas eu estou falando dos servos lá do passado. Que eles enfrentaram fornalha de fogo. Que eles enfrentaram leões dentro de uma arena. Que eles enfrentaram a cruz, enfrentaram a espada e foram decapitados, amarrados, cerrados ao meio, queimado vivo. Simplesmente eu não me consigo ver relacionado a eles e ninguém de vocês a eles também. Vocês me perdoem, nenhum de nós aqui tem a capacidade de ser como Paulo, de ser como Pedro, de ser como João, de ser como Tiago, de ser como Estevão, de ser como Jeremias, de ser como Daniel e de ser como Sadraque, Mesaque e Abdenego. Nós não somos. Hoje nós temos tudo em nossa mão. Nós temos grandes carros para nos levar para os congressos e para as campanhas. Nós temos os melhores microfones, as melhores igrejas. Nós temos os grandes aviões que podem nos levar da Azul, da Gol, da TAM, para o Brasil inteiro. Hoje nós temos locomoção de um estado para o outro em horas. Nós já estamos chegando na conferência, no congresso, para pregar uma mensagem. Fui convidado para pregar em Guarulhos. Peguei o avião aqui em Aeroporto do Confins. Eu cheguei em São Paulo. Durante 40 minutos eu já estava em São Paulo. Mas eles não tinham nada.
Mas eles não tinham casas. Eles não tinham ouro e não tinham prata. Eles não tinham microfones, nem caixa de som amplificada e nem equipamentos eletrônicos. Não tinham internet, eles não tinham nada. Eles tinham apenas a roupa do corpo deles. Levando na ponta da risca aquilo que Jesus disse a ele: não leveis alforge, não leveis 2 alparcas, não leveis 2 vestidos, mas vão as ovelhas perdidas de Israel. E eles foram. Eu não estou dizendo que nós somos menores do que eles, mas que nós também não somos maiores do que eles. Eles nunca tiveram tempo para fazer uma sobrancelha com rabo de cobra. Eles nunca tiveram tempo para fazer um trato nos seus pés, que eram todo rachado pela poeira, pelo frio e pelas pedras da estrada. Eles nunca tiveram tempo para fazer uma maquiagem para subir em cima de um púlpito para pregar. Eles nunca tiveram tempo para pintar o cabelo, ou pintar a unha, ou colocar um perfume para chegar perto de grandes autoridades da época. Eles eram chamados de peregrinos. Eles eram chamados de a escória desse mundo. Eles eram chamados de os mais desprezíveis daquela época. Eles não eram crentes bonitos. Eles eram crentes surrados. Eles eram adoradores experimentados. Eles viam a glória de Deus. Eles falavam com Deus face a face. Eles viam anjos. Recebiam anjos da cela onde eles estavam presos. Anjos visitavam as suas reuniões no cenáculo. Nas estradas eles caminhavam lado a lado com Deus. Jesus se colocava ao lado direito deles e conversava com eles sobre o reino e o futuro da glória. Eles eram tirados pelo poder do Espírito Santo de uma localidade e levados para outra, como foi o caso de Filipe. Esses eram os grandes heróis da fé. E hoje eu não consigo manter você nem mesmo para assistir a nossa live até o final. Nem mesmo para compartilhar uma palavra de Deus a live você não compartilha. Eu tenho vergonha desta geração. Quando a gente começa a pregar sobre a renúncia desse pessoal, a gente fica com vergonha. Enquanto eles estavam na arena, morrendo em nome de Cristo, a nossa geração está dentro do Maracanã, torcendo para o Flamengo. Outros estão dentro de ginásio em uma conferência aplaudindo o pregador ou mesmo um cantor gospel. Ou está mesmo lá no Kawaii, no TikTok, em outros aplicativos de divertimento, entretenimento. O crente está mexendo com isso. Enquanto eles estavam enfrentando leões nas arenas, nós estamos aqui numa boa, bebendo água de coco debaixo de uma sombra, e nós queremos que Deus nos dê coisas.
Queremos que Deus cure nossas feridas. Queremos que Deus nos liberte de um problema. Queremos que Deus abençoe a nossa família. E Deus manda perguntar a cada um de vocês o que vocês já me deram até hoje. O que vocês já fizeram pelo meu evangelho. Quantas almas você já ganhou? O Espírito Santo está falando na minha boca hoje à noite. Hoje o pregador vai em reuniões de gays, de homossexuais, e isso é normal. Ganha o cachê de 100 mil reais, de 40 mil, de 10 mil, 5 mil, e eles acham que isso é normal. Eu tenho vergonha dessa geração de pregadores que estão por aí pregando. Eu não vejo mais renúncia na vida de quase ninguém. O que eles tinham, eles eram outro tipo de gente. Era um tipo totalmente diferente daquele que vemos hoje na igreja. Eu simplesmente não consigo me ver relacionado a eles, ao seu caminhar. Sei que não sou totalmente do tipo deles e não conheço um único cristão que seja. Nenhum crente é igual a esses heróis da fé, nenhum deles. Já tem quase 2000 anos que Deus está à procura de um Elias e ele não consegue encontrar. Há mais de 2000 anos que Deus está procurando o Jeremias e ele não encontra. Há mais de 2000 anos que Deus está procurando o Daniel e ele não encontra. Ele está procurando uma Rebeca e ele não encontra. Há 2000 anos que ele procura uma Sara e ele não encontra. Há 2000 anos que ele procura uma Abigail, uma Ruth ou uma Esther, ele não encontra. Há 2000 anos que ele está procurando uma Ana, uma mulher de oração, ele não encontra. Elas estão vendo novelas da Globo. Elas estão curtindo o último seriado da TV. Esta é uma geração falida, uma geração derrotada, é uma geração pobre. Pobre de Deus, pobre do Espírito Santo, pobre de Jesus, pobre do céu. É por isso quando você pede oração para esses caras, você não recebe resposta, porque eles não oram, porque eles não consagram a vida, porque eles estão longe do caminho de Deus, longe da santidade, longe da consagração. Você está perdendo o teu tempo em pedir oração para esses caras. O próprio Jesus viveu uma vida de renúncia. Ele disse: eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade. Isso significa renúncia. Eu desci do céu, mas para fazer a vontade daquele que me enviou, João 6:38. Ele não precisava fazer isso, porque ele é o próprio Deus encarnado no meio de nós, mas ele fez. Ele disse: eu não procuro a minha glória. Cristo nunca fez algo da própria vontade. Ele nunca deu um passo adiante e nem uma palavra sem ser instruído pelo Pai.
Você precisa aprender a fazer isso também. Pare de viver a sua vontade e passe a viver a vontade de Deus. Quando você for falar alguma coisa, peça instrução a Deus. Jesus dizia: nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Porque faço sempre o que lhe agrada. Quando você estiver fazendo alguma coisa, faça esta pergunta: será que eu estou agradando a Deus? Quando você entrar dentro do salão de beleza para fazer a sua sobrancelha, rabo de cobra, pergunte: será que eu estou agradando a Deus? Quando você estiver na fila do cinema para ver a Barbie, você vai perguntar a Deus: será que eu estou fazendo a sua vontade? Estou te agradando? Jesus tinha submissão total ao Pai. É um exemplo de como todos nós deveríamos viver. Submissão. Submissão. Você pode voltar para mim e dizer: mas pastor, Jesus era Deus? Ele era Deus, ele ainda é Deus hoje. Mas na carne humana, mas como homem, ele nunca deixou de ser Deus, mas ele nunca deixou de ser homem também. Anda para assim. E como homem, ele prestava obediência a Deus. Ele estava completamente entregue antes mesmo de vir à terra. Ele já estava entregando a vida dele a Deus. Mas a vida de renúncia não é imposta a ninguém, incluindo Jesus. Cristo pronunciou estas palavras sendo homem de carne e osso. Afinal, ele veio ao mundo não para viver como Deus, mas para como ser humano. Ele viveu a vida do mesmo modo que nós vivemos. E como nós, Jesus também tinha vontade própria. Ele escolheu por entregar esta vontade totalmente ao Pai. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para reassumir. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Eu tenho autoridade para entregar e também autoridade para revê-la. João 10, 17 e 18. Jesus estava nos dizendo aqui: não se enganem, este ato de auto-entrega está totalmente sobre a minha vontade. Deus não vai te obrigar a nada, meu irmão, minha irmã. Eu já te pedi mais de 3 vezes para você compartilhar a live e você não compartilhou. Por quê? Porque você está entregue à sua própria vontade.
Eu não tenho autoridade de obrigar você a fazer nada. Quantas vezes eu te pedi aqui uma oferta para me ajudar a pagar a internet e não veio, porque você está entregue à sua própria vontade. Eu não posso obrigar você a fazer nada. Você é livre. Isso chama-se renúncia. Você renuncia se você quiser. Este é um ato de alta entrega. Está somente sobre a sua vontade. E Jesus estava dizendo: eu estou apto para dar a minha vida. Eu não estou fazendo porque alguém me disse para fazê-lo. Não. Ninguém está tomando a minha vida de mim. Era isso que o apóstolo Paulo também falava, que o viver para mim, o morrer para mim é viver em Cristo. Ele estava dizendo que a morte para ele era vida. Ninguém está tomando a minha vida de mim. Meu Pai me deu o direito, Ele me deu o privilégio de entregá-la. E Ele também deu a opção de eu passar de mim esse cálice e evitar a cruz. Mas eu escolho fazê-lo. Olha, Deus disse ao filho: filho, se você não quiser tomar o cálice, você não precisa tomar. Eu vou dar esse direito para você. Eu vou dar esse privilégio para você. Você tem duas opções. Você recebe a cruz ou você rejeita a cruz. Mas Jesus disse: não, eu escolho fazê-lo, por amor e completa submissão a Ele. Então eu quero que você entenda, quando você renuncia a alguma coisa, você está fazendo por amor e completa submissão a Deus. Porque Deus deu a nós este mesmo direito, o mesmo privilégio de escolher uma vida de renúncia. Ninguém é forçado a abrir mão da sua vida para Deus. É por isso que esses que já saíram dos pés da cruz fizeram isso. Eu podia citar o nome de gente que estão desviados do caminho do Senhor hoje, que preferiram afastar do Calvário, que preferiram afastar da cruz, e estão hoje ganhando muito dinheiro na mídia, como ateu, como ateísta, e hoje vivem falando mal do caminho sagrado da cruz, falando mal do Calvário, falando mal da igreja. Olha, nosso Senhor não nos faz sacrificar a nossa vontade, devolvendo-lhe nossas vidas. Ele não obriga a nada. Ele nos oferece livremente uma terra prometida, cheia de leite, mel e frutas, mas podemos optar por não entrar neste lugar de plenitude. Se você não quer ir para o céu, é problema seu. É bom que sobra mais espaço para mim, para a Valdirene, para a Ana Albaracim, para o Adilson, né? Para minha esposa. O céu vai ficando grande e nós podemos escolher lá no céu aonde nós vamos ficar. A verdade é que podemos ter tanto de Cristo quanto quisermos. Nós podemos nos aprofundar nele o quanto optamos viver plenamente segundo a sua palavra e direção.
Por que que a vida do crente é tão cheia de problema, Valdirene? Por que que a vida do crente é tão cheia de doença? Por que que a vida do crente é tão cheia de altos e baixos? Por que que a vida do crente é uma vida de problema, dificuldade, dívidas? É porque ele não tem renúncia. É porque ele não se aproxima do santo, da santidade, daquilo que é santo. Ele não aprofunda em Deus. O apóstolo Paulo sabia disso e escolheu seguir o exemplo de Cristo, de uma visão de submissão total. Paulo falou: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Avançando-me para as coisas que para trás ficarem, eu avanço para as que estão diante de mim e eu prossigo, alcançando o prêmio pela soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus, submissão total. Paulo tinha sido um passado, uma pessoa que odiava Jesus. Ele odiava Jesus. Ele era um perseguidor dos crentes. Ele era convencido da sua própria justiça. Ele mesmo afirmou que, literalmente, ele respirava ódio contra os seguidores de Cristo. Também ele era um homem muito obstinado, um homem ambicioso. Paulo era bem instruído, tendo sido ensinado pelos melhores mestres da época. Ele era fariseu, entre os mais zelosos líderes religiosos, judeus. Olha, desde o princípio, Paulo estava em ascensão, a caminho do sucesso. Ele tinha aceitação de uma ordem religiosa da época. Ele tinha uma clara missão com recomendações de seus superiores. Ele tinha uma vida toda planejada. Ele sabia exatamente aonde estava indo. E Paulo estava confiante, achando que ele estava fazendo a vontade de Deus. Ele não estava. É isto que essa garota fez. Ela foi cantar, ela foi pregar num evento de aniversário de um influenciador. É isto que essa garota fez. Ela foi cantar, ela foi pregar num evento de aniversário de um influenciador. E que dizem ser você sabe o que? E o cara gostou tanto dela que deu para ela 100 mil reais de cachê. E ela disse que... E ela ainda disse para aquele influenciador que age como mulher. E ela achava que ela estava fazendo o que era certo, fazendo a vontade de Deus, mas não estava fazendo a vontade de Deus. Ela achava que ela estava fazendo o que era certo, fazendo a vontade de Deus, mas não estava fazendo a vontade de Deus. Mas Deus tomou este homem que venceu por si próprio, obstinado e dependente, e transformou Paulo no ardente exemplo da renúncia, de uma vida de renúncia. Paulo tornou-se uma das pessoas mais dependentes, plenas e conduzidas por Deus de toda a história humana.
Paulo declara que a vida dele era um modelo para todos que quiserem viver inteiramente entregues a Cristo. E Paulo ainda diz assim: sede, pois, meus imitadores, como Cristo amado. Né? E ele consegue escrevendo: mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, tivesse evidência Jesus Cristo e a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. 1 Timóteo 1,16. Modelo. Ele fala sobre modelo. Ele era um apóstolo modelo. Paulo era um pastor modelo. Modelo para os crentes. Um padrão. Uma regra. Para que alguém seguisse. Agora eu te pergunto: você tem algum pastor modelo por aí? Irmão Luiz Carlos, a paz do Senhor, seja bem-vindo, meu querido. Quem é o seu modelo? Você sabe quem é modelo? Qual é o seu modelo? Quem representa Cristo para você hoje? Enquanto Paulo, em 1 Timóteo 1,16, ele está falando que hoje eu sou um modelo para que Cristo seja evidenciado. Modelo. Pedro, um padrão. Paulo, um padrão. Tiago, um padrão. João, um padrão. E hoje, quem é o padrão dos crentes? O Kleber Lucas? André Valadão é o seu padrão? O Macedo? O R.S. Soares? O Valdemiro? O Agenor Duque? Silas Malafaia? Marco Feliciano? Abílio Santana? Eu vou te dar 1 minuto de louvor de projeto no deserto para você ir decidindo aí. Ó. Você quer um desses caras para ser seu modelo? Paulo dizia que ele era modelo para todos aqueles que fossem crer em Cristo para a vida eterna. 1 Timóteo 1,16. Quem é o seu modelo? Uma vida de renúncia. Sapatos não terminavam. O apóstolo estava dizendo: se você quer saber quanto custa viver uma vida de renúncia, veja a minha. Veja a minha vida. Veja a minha história.
Olha, se Paulo fosse vivo hoje, ele não estava pregando em nenhuma igreja. Ele não estava sendo agendado em nenhuma igreja. Nenhuma igreja estava agendando o apóstolo Paulo para pregar. Porque Paulo pregava a verdade. Você sabia que essas lives que eu faço no YouTube e no Facebook estão derrubando as minhas agendas? Porque o pastor chega, ele entra um pouco na minha live, ele começa a assistir, ele vê o meu estilo de pregação, que eu prego a verdade, que eu não abro mão daquilo que é reto, daquilo que é o padrão, daquilo que é correto. Então ele sabe que se eu for pregar na igreja dele, o maduro, o verde, vai bater no maduro. Ele sabe que eu não vou bater em pedra de gelo. Eu não abro mão de pregar a verdade. Então muitos não levam o pastor Abraão para pregar nas suas igrejas por causa disso. Leve o pregador lá para ficar enchendo linguiça lá, leve. E quando acaba a festa lá, quando acaba lá o congresso, você vai dizer, nossa, foi uma bênção, teve ótimo, mas ninguém foi salvo, ninguém foi curado, ninguém foi liberto, ninguém recebeu nada. Paulo estava dizendo, se você quer saber quanto custa uma vida de renúncia, veja a minha. Você determinou em seu coração ir mais a fundo com Jesus. Tem gente que conhece Jesus só pela casca. Só conhece Jesus do lado de fora. Não conhece Jesus a fundo. É muito bom quando você ouve alguém pregando sobre a cura do cego Bartimeu, sobre a ressurreição de Lázaro, sobre o jantar em Betânia, mas quando você começa a pregar as doutrinas que Jesus pregou, eles ficam arrepiados, eles ficam loucos. Quando você começa a pregar Mateus capítulo 10, você começa a pregar Mateus capítulo 7, você começa a pregar sobre o reino dos céus, sobre joio e trigo, a semeadura do semeador, sobre arrancar o olho, caminhar 2 milhas, e você começa a falar sobre o não julgueis, o dízimo, a oferta, eles ficam apavorados. Aqui está o que você poderia ter que suportar. Paulo, ele sabia que poucos estariam dispostos a seguir o exemplo dele. Mas a vida dele é um modelo para todos que escolheram a vida de renúncia integral. Renúncia integral. Se você integralmente, você renunciou tudo na tua vida, você é o modelo de Paulo. Paulo é seu modelo. O caminho da renúncia começa quando Deus nos leva a uma sensação de total fragilidade. Você vai parar de falar que você é forte. Quantos crentes ficam falando, eu sou forte, eu sou poderoso, eu posso isso. Você não pode nada, você é um fraco, você é um fracote. Renuncie à sua força, renuncie à sua glória, renuncie a esse poder humano que você tem. É aí que Deus inicia o processo de nos fazer cair do alto do cavalo.
Paulo, e isso aconteceu literalmente com Paulo. Ele estava indo seguro de si, em direção a Damasco, quando uma luz do céu ofuscou a vista dele, veio do céu, e Paulo foi derrubado ao chão. Ele começou a tremer. Então uma voz falou do céu: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Por que você me persegue? As palavras levaram Paulo de volta a um evento de meses atrás. De repente, esse justo fariseu compreendeu porque a sua consciência estava inquieta. Paulo tinha suportado longas noites de agitação, atormentado por inquietação, por confusão, porque ele tinha visto algo que tinha abalado até o âmago dele. Olha, um indivíduo viu Jesus. Ele viu Jesus. Ele tinha acompanhado o apedrejamento de Estevão. Eu creio que Paulo lembrou do olhar na face de Estevão diante da morte. Estevão tinha uma expressão celestial. Quando Estevão estava morrendo, o céu manifestou no semblante de Estevão uma presença santa em volta dele. E suas palavras tinham tanto poder. Eram penetrantes as palavras de Estevão e cheias de poder de convencimento. Paulo ouviu aquelas palavras de Estevão. Estevão era um homem humilde, não se importava nem um pouco com a aprovação do mundo. Ele não estava impressionado com as autoridades religiosas e não tinha medo da morte. Ele não tinha medo de morrer. E quando Paulo olhava para Estevão morrendo, isso expunha o vazio da vida de Paulo. Quando o crente Giramundo, quando o crente Raimundo, quando o crente que vive no Egito e vive na igreja, ele olha para você, ele sente o vazio na vida dele, porque ele vê em você o enchimento de Jesus Cristo na sua vida. Esse fariseu dos mais devotos, ele percebeu que Estevão tinha algo que ele não possuía. Você sabe por que muitos pastores olham para mim e eles ficam irados? É porque eles veem que eu tenho algo que eles não têm. Você passa vergonha para aqueles crentes que não têm compromisso com Deus, Valdirene Silva. Crentes santos, você envergonha esses crentes mundanos e imundos que estão dentro da igreja. Crentes mentirosos, esses crentes que prometem as coisas e não cumprem, promete as coisas para os outros e não cumprem. Crentes de duas palavras.
Ele sabia que ele tinha algo que Paulo não tinha. Paulo tinha tido contato face a face com o homem totalmente submisso a Deus. Quando Paulo olhou para Estevão, ele falou assim: meu Deus, eu vejo o brilho do céu na cara deste menino. As pessoas te ignoram na tua cidade, Valdirene, é porque você carrega um brilho diferente. Ser crente não é andar com Bíblia debaixo do braço. Ser crente não é ficar dizendo para todo mundo que é crente. Ser crente é novidade de vida. Ser crente é ter testemunho. Ser crente é não ser mentiroso. E aquilo ali, amados, isso torna Paulo um homem infeliz. Provavelmente ele pensou: eu me preparei durante anos lendo a Bíblia, as Escrituras, mas este homem sem estudo proclama a palavra de Deus. Estevão proclamava a palavra de Deus com autoridade. Eu tive sede de Deus toda a minha vida, mas Estevão tem o próprio poder do céu. Mas Estevão tem o próprio poder do céu. Mesmo ao morrer, ele claramente conhece Deus como jamais encontrei em outra pessoa. Todo esse tempo estive perseguindo a ele e aos seus companheiros. Paulo sabia que algo estava faltando na vida dele. Algo estava faltando na vida dele. Você sabe que algo está faltando na tua vida. Quando você olha para o púlpito da tua igreja, naquela festa que você fez, e você olha para o altar, e você vê que aquele pregador que você convidou, que você não convidou, que você prometeu que convidaria e não convidou, não está lá, você vai ver que está faltando algo em sua vida. Paulo tinha conhecimento de Deus, mas nenhuma revelação própria, como Estevão tinha. Estevão tinha a própria revelação de Deus. Agora, de joelhos e tremendo, ele ouve estas palavras do céu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Eu sou Jesus, a quem você persegue. Meu Deus. Foi uma revelação sobrenatural. Uma revelação sobrenatural. E as palavras viraram o mundo de Paulo de cabeça para baixo. O mundo de Paulo virou de cabeça para baixo. Eu creio que nessas alturas, Adário, ele deve ter ficado durante horas sobre a sua face chorando, como que dizendo: eu estava totalmente enganado. Paulo ficou ali em Damasco horas e horas no chão chorando. Paulo falou com ele mesmo: eu gastei todos esses anos com a educação e estudo, eu pratiquei boas obras. Não é isso que muitos crentes falam? Você precisa fazer teologia. Você precisa estudar a Bíblia. Você tem que gastar anos e anos com a educação. Você precisa praticar boas obras. Mas o tempo todo Paulo estava no caminho errado. Você não precisa, não é de teologia. Você precisa do contato com o céu. Você precisa ter a unção do Santo. Você precisa aprofundar em Cristo. Ir mais profundo em Cristo.
Paulo falou, todo esse tempo eu estava errado. Eu estava errado. Jesus é o Messias. Ele veio, mas eu não o conheci. Todas aquelas passagens em Isaías fazem sentido agora. Eram a respeito de Jesus. Agora eu entendo o que Estevão possuía. Agora eu entendo o que a Ana possui. Agora eu entendo o que a Valdirene possui. Agora eu entendo o que o Adilson possui. Agora eu entendo o que vocês possuem. Eu entendo que Estevão tinha um conhecimento íntimo de Cristo. A Bíblia diz que Paulo ficou trêmulo. Ele ficou assustado. Então Paulo ele fala com Jesus assim, Senhor, o que queres que eu faça? Atos 9:6. A conversão de Paulo foi uma obra dramática do Espírito Santo. Aquele homem convertido tornou-se incomum. Foi este homem, ele era o perseguidor do povo de Deus. O testemunho de Paulo seria uma evidência poderosa e irrefutável para o Evangelho de Jesus Cristo. Agora Deus iria usar Paulo de maneiras incríveis. E Jesus então fala com ele, levanta-te, entra na cidade, onde vão dizer a você o que você deve fazer. Agora eu quero que você tente imaginar Paulo, esse fariseu com alto grau de escolaridade. Ele estava agora mudo, ele estava cego. Ele foi conduzido à cidade pelos amigos. Parecia que tudo na vida de Paulo tinha desmoronado. Mas a realidade é a seguinte: Paulo estava sendo conduzido pelo Espírito Santo a uma vida de renúncia. Quando ele pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? Não faça esta pergunta para Deus, viu? Se você fizer esta pergunta para Deus, o que queres que eu faça? Deus vai te responder. O coração de Paulo estava clamando. Jesus, como posso te servir? Jesus, como posso te agradar e te conhecer? Jesus, nada mais importa, tudo que eu tenho realizado na minha carne é estrume. Tu és tudo para mim agora. Renúncia. Renúncia. Paulo passou 3 dias seguintes, 3 dias, jejuando e orando, orando e jejuando. Nenhuma palavra veio do céu. 3 dias jejuando e orando. Se você quiser jejuar e orar, é problema seu. Paulo ficou 3 dias jejuando e orando. Nenhuma palavra veio do céu. Ele tinha ensinado e pregado a outros, mas nenhum dos seus conhecimentos podia ajudá-lo agora. Ele estava completamente fragilizado. Ele orou, ó Deus, tu me deste um desejo tão grande em conhecer a ti. Por favor, mostra-me o que eu devo fazer. Eu estou cego. Eu estou confuso. Nada faz sentido.
Eu digo a todo seguidor consagrado a Jesus, preste atenção a esta cena. Aqui está o modelo para a vida de renúncia, Dário Rodrigues. Entendeu, Adilson? Aqui está o modelo. Quando você decidir se aprofundar em Cristo, Deus colocará um Estevão no seu caminho. Ele vai confrontá-lo com alguém cujo semblante tem o brilho de Jesus. Esta pessoa não está interessada nas coisas do mundo. Ela não se preocupa com as aplausos dos homens. Aleluia. Eu tenho o brilho de Jesus. Escreve aqui nos comentários aqui, eu tenho o brilho de Jesus. Eu tenho o brilho de Jesus. Não se preocupe com os aplausos dos homens. Preocupe somente em agradar ao Senhor. E a vida dela vai ser exposta. As concessões que você tem feito, condenando seriamente. Seriamente. A tua santidade condena a imundície na vida de outra pessoa. Assim como Paulo, você vai sentir repetidamente a sua falência. Você vai perceber, independentemente de quantas boas obras você tenha procurado realizar, você não encontrou Jesus. Olha, você vai terminar no beco, sem saída, confuso, desorientado, incapaz de dar um sentido a toda a revelação anterior. Você entendeu? Mas isso tudo é um agir de Deus, Adilson. Quando você estava lá naquelas 4 paredes, sem ir a lugar nenhum, sem poder sair dali, meu querido. Era Deus. Era Deus. Tudo era um agir de Deus. E Ele estava levando você, Adilson, a um estado de total desamparo. Quando você chegou nesse momento, o Senhor veio e Ele te deu vitória. Sueli Fátima, um grande abraço. Eu sei, gente, o caminho da renúncia leva muito sofrimento. Este é para mim um instrumento escolhido. Eu escolhi a renúncia para levar o meu nome perante os gentios. Foi isso que Jesus falou com Paulo. Eu escolhi você, meu querido. Pois eu lhe mostrarei quanto você vai sofrer pelo meu nome. Renúncia faz você sofrer. Atos 9:15. Mas mesmo Paulo sabendo que a chamada estava debaixo de sofrimento, recebeu a promessa. Recebeu o ministério que daria fruto. Mas ele teria que suportar grandes sofrimentos para realizar esse ministério. Grande sofrimento. Sofrimento é um assunto muito grande. Inclui muitos tipos diferentes de dor. Agonia física, angústia mental, aflição emocional, dor espiritual. E de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus, uma delas, ele sofreu um espinho na carne. Paulo sofreu um espinho na carne. Naufrágio, apedrejamentos, açoites, roubos. Ele enfrentou rejeição, zombaria, fofocas, mexericos maliciosos. Suportou perseguições de todos os tipos. E às vezes ele se sentiu perdido, confuso, incapaz de ouvir algo de Deus. Imagine bem. O modelo de sofrimento da vida de Paulo não será experimentado por todos que buscam a vida de renúncia. Mas de alguma maneira, todo crente consagrado vai se defrontar com a dor.
Mas Adilson, Sueli Fátima, escute-me, Deus tem esta palavra para vocês esta noite. Há um propósito atrás de tudo isso. Há um propósito, Adário. Veja, sofrimento é uma área da vida sobre a qual nós não temos controle. É a área na qual aprendemos a nos render à vontade de Deus. É ali que nos rendemos à vontade de Deus. Eu chamo este sofrimento de escola da renúncia. Escola da renúncia. É um local de treinamento. Onde Paulo, às vezes caímos nossas faces e terminamos clamando: Senhor, não dá para aguentar isso. Quantas vezes o Adilson falou com Deus: Senhor, não dá para aguentar. Quantas vezes a Valdirene também falou: meu Deus, não estou aguentando mais. Quantas vezes a Sueli Fátima falou: meu Deus, não aguento mais. O Adário, quando teve o derrame, ele falou: meu Deus, não aguento mais. Eu não aguento mais isso. Então Deus chega para vocês e fala: deixa comigo. Entregue tudo para mim. Entregue teu corpo, entregue a tua alma, entregue a tua mente, entregue o teu coração, entregue tudo. Confia em mim, plenamente em mim. Se você tomar o caminho da renúncia, renúncia completa, você vai sofrer muito mais do que o cristão mediano. Mediano é aquele que vive a metade do mundo e a metade da igreja. Deus não quer que você seja um crente mediano. Ele quer que você seja um crente completo. Você não pode ser um crente que faz concessões. Olha, você vive somente para o seu benefício. O Senhor pode estar usando a dor para desabituá-lo de algum pecado. Escute isto. De algum pecado particular. E ninguém mais vai aprender com as suas lições, mas se você deseja a vida de renúncia, o seu sofrimento se tornará um grande conforto para outros, afirma Paulo. Bendito seja, olha a oração que Paulo faz. Bendito seja o Deus, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como o sofrimento de Cristo se manifesta em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo, mas se somos atribulados é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados e também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando-vos com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Paulo está falando aqui de sofrimento que são permitidos por Cristo. Jesus permite dores nas nossas vidas, para que a gente seja testemunha da sua fidelidade diante dos outros. Jesus quer confirmar que o Deus de toda consolação, objetivo do nosso sofrimento, não é apenas nos levar a uma pequena entrega à sua vontade, também para a nossa consolação e dos outros. Os maiores ministérios de consolação são fruto dos nossos maiores sofrimentos. Paulo não tinha outra ambição. Paulo não tinha outra força que elevava ele na vida, que possa ganhar a Cristo, Filipenses 3:8.
Olha, às vezes, amados, eu tenho recebido cartas aqui em casa, telefonemas, WhatsApp, eu já perdi a conta. Pessoas que dizem: nosso pastor acaba de retornar de uma conferência animada com uma nova fórmula de sucesso. Nossos cultos precisam ser mais amigáveis com pecadores. Nós precisamos mudar a nossa pregação. Precisamos parar de ficar pregando mensagem de julgamento, de santidade. Nós temos que mudar completamente o nosso altar e o estilo dos pregadores e dos sermões. Mas se você mudar o teu estilo e começar a pregar a porta larga, o Espírito Santo vai sair da igreja e ele vai embora. E a igreja começa a ficar vazia porque o Espírito Santo foi embora. Amados, eu quero terminar a live com esta palavra. Eu já estou com 63 anos de idade. E eu tenho apenas uma ambição. Eu quero aprender mais e mais a dizer apenas as coisas que o Pai me dá. Nada que digo ou faço de mim mesmo vale alguma coisa. Então, quando você prega algo que vem de você mesmo, isso não vale nada. Entendeu, Adário Fernandes? Adário, se você chegar na tua live e você pregar a palavra de Deus, isso vai valer muito. Não importa se você fala bonito, se você fala feio, se você fala agradável, se você fala um português todo enrolado, não interessa. Mas se você está pregando a verdade de Deus, olha, Deus vai te abençoar mais e mais. Vale muito. Mas se você falar alguma coisa sua mesmo, isso não vai valer nada. Eu quero poder afirmar: sei que meu Pai está comigo, pois faço apenas a vontade dele. Então, o problema da igreja hoje é que os crentes estão satisfeitos com aquilo que eles têm. Mas eles nunca estão satisfeitos com o que têm. Estão sempre olhando para o futuro pensando: se eu conseguir fazer isso, se eu conseguir fazer aquilo, olha, eu vou ser feliz. Mas a realização deles nunca chega. Foi um enorme teste na vida de Paulo. Deus disse que usaria Paulo poderosamente. Este é para mim um vaso escolhido. Escreve aqui no comentário: eu sou um vaso escolhido. Vaso escolhido. Só escreva isso: vaso escolhido. Para levar o evangelho perante os gentios, os reis, os filhos de Israel. Quando Paulo recebe esta comissão, ele prega na sinagoga que Jesus era o Filho de Deus. E ficava mais ousado a cada sermão que ele pregava. E a Bíblia diz que ele fortalecia-se cada vez mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. E o que aconteceu em seguida? Os judeus começaram a fazer plano para matá-lo. A igreja vai tentar matar você. A igreja vai tentar matar o teu ministério. Eles vão tentar tirar você da igreja. Vão dizer que você não tem autoridade para isso, autoridade para aquilo. Eles queriam matar Paulo. Eles queriam acabar com o chamado de Paulo. Eles tramaram a morte do apóstolo. Mas Deus disse que o ministério dele seria poderoso.
Então Paulo vai a Jerusalém. Ele vai a Jerusalém a encontrar-se com os discípulos, remanescentes de Jesus. Mas eles também não estavam acreditando que ele fosse agora discípulo. Paulo agora estava enfrentando uma rejeição ainda pior, seus próprios irmãos em Cristo o rejeitavam. A igreja não vai receber a tua mensagem de primeira. Não vai, Sueli Fátima. Então Paulo, quando vê que os seus não recebem ele, Paulo começa a pregar para os gentios. Então ele vai à procura de um gentio chamado Cornélio. Ele vai para a casa de Cornélio para ajudar ele a compartilhar o evangelho. Ele não pediu a Paulo, em vez disso ele dirigiu a Pedro. E Paulo ouviu as notícias gloriosas vindas da casa de Cornélio. O Espírito Santo desceu sobre os gentios, o Senhor revelou Cristo a eles. Aleluia. Aí Paulo vai pregar para Antioquia. E novamente a pregação de Paulo foi contestada pelos líderes judeus. E Paulo então disse: estou novamente voltando para os gentios. E Paulo prega aos judeus, não judeus, e muitos se convertem. E a palavra de Deus começou a ser divulgada por toda aquela região. Mas antes que Paulo pudesse saborear a vitória, os judeus incitaram umas mulheres devotas de alta posição e levantaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé. As mulheres da sinagoga levantaram elas para perseguir Paulo. Você imagine bem. Eles jogaram as mulheres da sinagoga contra Paulo. Eram mulheres devotas, de alta posição, mulheres ricas. E as mulheres expulsaram Paulo de Antioquia e daquela região. As irmãs da igreja vão contra a sua mensagem. Em seguida, Paulo volta a atenção para Icônio. E quando ele prega em Icônio, mais uma vez creu uma grande multidão de judeus como de gregos. Um avivamento caiu sobre a cidade. Mas novamente houve um montim tanto dos gentios como dos judeus, com as suas autoridades, para ultrajar e apedrejarem Paulo. Agora Paulo já estava sendo apedrejado por pregar a verdade a Dário Rodrigues. Você pode imaginar a confusão, o desencorajamento de Paulo? A cada movimento, o chamado de Paulo parecia frustrante. Mas Deus tinha falado: vou te dar um ministério de evangelização com muitos frutos. Mas cada vez que Paulo pregava, ele era amaldiçoado, ele era rejeitado, ele era agredido, e ele era apedrejado. E como Paulo respondia? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4:11. Paulo não questionava, Paulo não reclamava, ele não queria saber quando chegaria a pregar a reis e governadores. Ele só dizia: não posso estar vendo agora o que o Senhor me prometeu, mas estou avançando pela fé. Estou contente em ter Jesus. Por causa dele posso viver cada dia ao máximo. Olha aí, gente. Paulo não tinha pressa de ver tudo cumprido na vida dele. Ele sabia que tinha uma pétrea promessa de Deus e se apegou a ela. No momento ele estava contente em poder ministrar em qualquer lugar que estivesse testemunhando a um carcereiro, a um marinheiro, a algumas mulheres na beira do rio. Este homem tinha uma missão de âmbito mundial, no entanto era fiel testemunhar de um a um. Se a igreja não deixar você pregar
pregue para o teu vizinho. Se a igreja não quer deixar você pregar, pregue para o irmão na rua. Se o pastor não quer deixar você pregar, pregue para as mulheres na beira do rio. Se a igreja não quer deixar você pregar, pregue nas lanchonetes, pregue nas lojas, pregue no Face, pregue no YouTube, pregue no Kawaii, prega no J, sei lá o quê. Aleluia! Paulo não tinha ciúme de pessoas mais jovens que pareciam deixá-lo para trás. Enquanto eles viajavam o mundo ganhando judeus, gentios para Cristo, Paulo estava na prisão. Era obrigado a ouvir notícias a respeito de grandes multidões sendo convertidas por homens com os quais ele tinha discutido sobre o evangelho da graça. Mas Paulo não os invejava. Ele sabia que uma pessoa entregue a Cristo pode viver na escassez quanto na abundância. Grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, tendo porém alimento com que nos vestir estejamos contentes. Foi isso que Paulo falava. O mundo hoje poderia dizer a Paulo: você está no fim da vida, Paulo. Paulo, você não tem economias. Paulo, você nem tem investimento. Paulo, você não tem cartão de crédito. Paulo, você não tem casa na praia. Paulo, você não tem faculdade. Paulo, você não tem templos situosos. Paulo, você não tem um templo de Salomão. Tudo que tem é uma muda de roupa, apóstolo Paulo. Eu sei qual seria a resposta de Paulo. Mas eu ganhei a Cristo. Mas eu ganhei a Cristo. De fato tenho a verdadeira vida. É isso que Paulo fala para esses pregadores de hoje. Eu ganhei a Cristo, e vocês? Mas o diabo está sempre importunando, continuamente. Paulo, você vive em dor. Na verdade, você sofre mais do que qualquer outro que conheço. Como pode ser isto, Paulo? Paulo então responde: eu me glorio nas minhas aflições, quando estou fraco. Aí é que eu estou forte. Eu não vou medir a minha força pelos padrões do mundo, mas pelos do Senhor. E quanto ao Apolo que estava na igreja de Corinto, disse: ele tem a atenção das massas, Paulo. Paulo, você ministra apenas a pequenos grupos, ou mesmo a pessoa. Paulo, Apolo é um orador eloquente, mas a sua fala é desprezível, Paulo. Paulo diria: nada disso me incomoda. Eu não busco a glória nesta vida, eu tenho uma revelação da glória que me aguarda. E quanto à promessa que Deus lhe deu? Ele diz que você, Paulo, testemunharia diante de reis. A única vez que o fez estava acorrentado, você teve de pregar enquanto estava preso. Onde está o cumprimento da promessa de Deus em sua vida, Paulo? Então Paulo diria: meu Senhor manteve a sua palavra a mim. Não foi do modo que eu esperava, mas do jeito dele. Indiferente às minhas correntes, preguei Cristo em plenitude. E olha, aqueles dirigentes foram tocados. Quando eu terminei a pregação, eles tremiam. O Senhor me foi favorável na sua maneira. Mas Paulo, você acabou sendo um tolo. Todos na Ásia se voltaram contra você. Quanto mais você ama o outro, menos é amado. Você trabalhou todo esse tempo para construir a igreja de Deus, Paulo, mesmo fazendo tarefas humildes, mas ninguém te valorizou. Mesmo os pastores que você instruiu agora zombam de você, Paulo. Alguns te baniram dos seus púlpitos. Por que você continua neste ministério? Você não tem sucesso, Paulo, em nenhum sentido da palavra. Aí Paulo vai deixar: eu já deixei este mundo. Agora é Paulo falando: eu já deixei este mundo, com todas as suas ambições e bajulações,
Não se necessito de louvores dos homens. Veja, eu fui arrebatado ao paraíso. Eu ouvi palavras inefáveis, palavras que não são lícitas ao homem proferir. Portanto, você pode ter toda a competição deste mundo com todas as suas rivalidades. Eu decidi saber nada entre vós, senão a Cristo e este crucificado. Eita glória, hein? Vocês estão me entendendo? E eles dizem para Paulo, eu posso dizer, eu sou um vencedor. Eu achei a pérola de grande valor. Jesus me concedeu o poder de entregar tudo e de tomar novamente. Bem, eu entreguei tudo. E agora uma coroa me aguarda. Eu tenho apenas o objetivo nesta vida, ver meu Jesus, face a face. Todos os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a alegria que me aguarda. Meus amados, esta mensagem é boa. E eu termino dizendo assim, que os nossos corações possam ser como de Paulo, enquanto buscamos a verdadeira renúncia na vida. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Você quer ser feliz? Esse é seu dia de renunciar. Que Deus é esse que está por perto, que fez o seu projeto acontecer. Deus abençoe os irmãos e que Deus possa falar no coração de cada irmão em nome de Jesus, tá bom? Que essa live possa tocar o coração de Jesus, amém? Se você quiser nos abençoar de alguma forma, né, semeando neste ministério, a palavra de Deus vai ser continuando sendo pregada de toda forma, e eu creio que Deus vai continuar te abençoando e dando a você vitória plena em nome de Jesus. O Pix que está aí na tela é da minha esposa, tá bom? Não é o meu, mas se você quiser um Pix para me abençoar, é só você entrar no chat e que eu vou te responder, tá bom? Não importa a quantia, não importa quanto você pode mandar, não importa. Aquilo que Deus colocou no teu coração, a gente já ter as nossas contas resolvidas, tá? Eu prometo que quando eu conseguir um trabalho, eu não vou te pedir mais, tá? Não vou te pedir mais, você vai conseguir um trabalho em nome de Jesus. Que essa palavra possa falar poderosamente no seu coração. Eu sei que tem muitos clientes que são muito bem financeiramente, que poderiam nos ajudar sempre. Não está fácil para muita gente, mas eu creio no Deus que prospera. Amém? Recebe